Sejam muito bem-vindos de volta a essa segunda aula da Semana do Empreendedor Inovador. Meu nome é Rodrigo e eu sou CEO da Muda Market, uma operação de micromercados autônomos, que são mercadinhos que vendem sem vendedores e sem pagar aluguel. E como é que estão os mercados? Esse mês a gente bateu 42 aqui na primeira unidade, na primeira unidade, isso. E na segunda, que estamos fechando o mês completo, batemos 26. E o faturamento está quanto? Mas pronto, em novembro, em dezembro, bateu 60, 68 mil. Muito mais do que eu esperava de longe, assim, entendeu? Qual o seu faturamento hoje? Geral vai dar uns 80. Pô, que maravilha. Você está sozinho ou você tem sócio? Tô sozinho no momento. Você já tinha mercado antes de entrar no Micro Mais Sucesso? Tinha não? Bom, nessa série de aulas, eu venho passando o caminho para você faturar R$ 50 mil por mês com as suas próprias lojas de conveniência automatizadas. Então, eu vou direto ao ponto e mostrar quais são os 6 principais pontos que eu considero realmente os mais importantes desse modelo de negócio. Além disso, como promessa é dívida, eu vou detalhar o cliente empresarial, que é um cliente que pode trazer um retorno líquido de 35% do seu investimento. Tá? E também vou passar o valor do investimento inicial, tá, de cada mercadinho, tanto para o cliente empresarial quanto os clientes de condomínios residenciais. Legal? Bom, na primeira aula, você vai lembrar que eu te contei como eu entrei nesse negócio e te passei a grande oportunidade que são os mercados autônomos, os micromercados autônomos, e o que você pode esperar dele. Entrei no meu banco, na minha plataforma de gestão e abri os meus resultados mensais de toda a minha operação. Te passei também o potencial de crescimento que esse mercado tem e vários outros pontos também fundamentais desse modelo de negócio. Então, por favor, é importante, se você não assistiu a primeira aula, pausa esse vídeo aqui, vai lá e assista. Pode assistir em 2x, porque eu não falo muito rápido, então dá para entender em 2x tranquilamente. Mas assista a primeira aula porque vai ser necessário para você conseguir acompanhar essa segunda aula de hoje, já que as aulas são conectadas como se fosse uma série da Netflix. Depois você volta aqui e termina de assistir essa aula. Então, eu vou te passar alguns desses pontos que foram tão importantes e que me ajudaram a crescer e ter uma empresa financeiramente saudável. Primeiro, então, a gente vai falar da parte boa, tá? Vamos falar do lucro e retorno do investimento, tá? No final da primeira aula, eu falei que o cliente empresarial era um tipo de cliente que era muito mais lucrativo que o dos condomínios residenciais. Pois é, além de ser mais lucrativo, colocar um mercadinho em uma empresa demanda um investimento muito menor por ser um mercadinho menor mesmo, tá? Mas sobre essa estrutura e esses valores, eu vou passar mais adiante, nessa aula mesmo, um pouco mais à frente. Mas agora vamos focar e te mostrar o resultado do lucro, tá bom? Vamos para o computador. Então agora a gente está aqui na mesma planilha, só que dessa vez a gente colocou um micromercado de cliente empresa, né? Cliente empresarial aqui para a gente ter esse resultado desse comparativo. Eu escolhi esse mercado justamente porque ele tem um resultado parecido com o exemplo que a gente deu de condomínio residencial, então a gente vai conseguir fazer uma comparação bem próxima, tá? Uma da outra. Aqui então a gente vai entrar, aqui esse mercado faturou 12.165 nos últimos 30 dias, um resultado parecido, o mercado residencial faturou 12.900, se não me engano. Então, olhando aqui os resultados, já se destaca a lucratividade e desse negócio, da parte de quando se trata de cliente empresarial, tá? Então, o lucro líquido desse mercado ficou em 4.300, lucratividade do negócio ficou em 35,4. Então, comparando com os 20% do condomínio residencial, realmente é uma diferença bem grande. Esse mercado empresarial está só começando, 80%, 85% dos meus clientes são condomínios residenciais e esse mercado está aberto, está só começando nessa parte de empresa. O condomínio ainda tem muito para desvendar, ainda está muito novo, mas o empresarial está mais novo ainda.
Aqui a gente pode ver o retorno, né, a rentabilidade do investimento feito nesse mercado, porque esse mercado, como você viu, também ele é mais barato. Então, 29%, praticamente 30% de retorno no seu investimento. Aqui a gente tem capital de giro, ele também, essa planilha também a gente colocou já todos os dados, custos de comissão, custos de impostos, a gente está falando aqui do Simples, ele tá todo pronto com os resultados reais. Com esses números, a gente, claro, vai ter um retorno do investimento muito menor. Então, em 4 meses, ele já está retornando o investimento. As despesas fixas são parecidas, R$400. Despesas variáveis também são parecidas. E o ponto de equilíbrio, por ele ter uma lucratividade melhor, o ponto dele de equilíbrio também é mais rápido. Com R$1.000, ele já está no seu ponto de equilíbrio. Novamente, no terceiro, quarto dia, ele já começa a lucrar. Bom, para mim, ter esse retorno com uma estrutura tão enxuta é simplesmente fantástico. Você está faturando quanto, Cortes? Cara, a gente está na média aí de 75 mil. E você já tinha mercadinho antes de entrar no Micronorte Sucesso? Não, cara, eu sempre trabalhei no CLT, a vida inteira, assim, sempre trabalhei na área comercial, empresa de tecnologia, assim, e sempre tive essa vontade de empreender. E aí, do ano passado para cá, que eu fui amadurecendo e tal, e assim, entrei no curso ali, zero experiência com nada, assim, porque eu nunca tinha feito uma empresa, nunca tinha trabalhado, assim, no varejo, então foi do zero mesmo, assim. Pô, que bom, que legal, velho. E como eu comecei conciliando o meu emprego também, né, eu fui, assim, fazendo nas horas vagas mesmo. Mas que estrutura é essa? Tá? O mercadinho autônomo, como o nome já diz, não tem vendedores. Então ele não pode ser simplesmente um local onde você vai colocar produtos. Tá? Ele, na verdade, tem que fazer o papel de um vendedor. Não vai ter ninguém naquele mercadinho para você vender, né, para estar fazendo as vendas. Então é fundamental que o mercado seja um mercadinho que ajude, impulsione essas vendas. Tá? O que eu quero dizer? A gente quer que o mercado seja um lugar atrativo para o cliente. Só de passar perto você quer que o cliente não resista, pare para comprar alguma coisa, seja um chocolate, uma besteira, alguma coisa, ele parar e capturar o olhar dele para ele parar e fazer uma comprinha. A gente não quer que ele saia de casa porque ele sabe que naquele condomínio a gente não quer que ele saia de casa para, né, fazer uma compra na rua, porque ele sabe que no condomínio dele tem um mercadinho limpo, organizado, abastecido, com bastante variedade e que realmente ele vai encontrar alguma coisa que ele goste, né? Algum doce, alguma coisinha que já sacia ali a vontade dele. Você quer que ele sinta bem naquele espaço, que curta aquele momento de fazer as compras, que tenha uma experiência boa no momento de fazer a compra. É engraçado que tem moradores que têm até orgulho do mercadinho. Às vezes eu escuto, vejo moradores comentando que o mercadinho do condomínio dele é bonitinho, é arrumadinho, tem um monte de coisa boa. E isso que você quer. Você quer cuidar daquele mercado e assim o morador também vai cuidar de você, né? Acontece que um morador se sente mais valorizado. Para ele, aquele espaço faz parte da casa dele e faz mesmo. Então, é uma questão de valorizar quem te valoriza. Isso que eu estou dizendo pode parecer meio óbvio, mas eu vejo muitas empresas não prestando atenção nesse detalhe e deixando a desejar no mercado. Deixando ele um pouquinho desorganizado, um pouquinho bagunçado, que não é o ideal. Por mais que até seja normal para quem está iniciando. Quando eu iniciei, eu também não enxergava todos os detalhes, até porque no início, sem experiência, é assim mesmo, a gente vai aprendendo. E só com testes e testando experiências que eu fui descobrindo o que ajudava nas vendas e o que atrapalhava nas vendas. E essas melhorias foram realmente fundamentais para simplificar a minha operação e acabaram, obviamente, aumentando o meu lucro no final. E o estoque, onde a gente vai armazenar os produtos, né, que a gente for comprando. Bom, no início, o estoque principal vai ficar nos mercados mesmo, à venda, né? A maioria, né? Você vai deixar 1 ou 2 mercados, vai ficar ali vendendo os produtos. E o que sobrar do seu abastecimento, você pode deixar num quartinho da sua sala, num quartinho da sua casa, ou num canto da sua sala, ou num pequeno depósito, até o próximo abastecimento. No meu caso, eu fiquei um bom tempo guardando os produtos num quartinho da minha casa, né? A sede da minha empresa era na minha residência
E os fornecedores que eu fui fechando faziam as entregas na minha residência ali, sem problema, meu CNPJ era lá. Então, os fornecedores faziam as entregas lá. Depois eu fui para um pequeno depósito de uns 6 metros quadrados. Quando a operação cresceu um pouco, passei para um depósito maior, de 10 metros quadrados, e depois para um de 30 metros quadrados. Era um local onde tinha esses boxes, né? Então a gente podia aumentar. E assim eu fui aumentando nesse lugar mesmo, esses depósitos até chegar no meu centro de distribuição que a gente tem hoje de 120 metros quadrados. Então o que aconteceu na prática é que eu fui adaptando o tamanho do meu depósito para atender a minha necessidade daquele momento. Tá? Sempre fui aumentando primeiro os mercados para depois aumentar o depósito. E assim fui até conseguir consolidar a minha operação e ter uma ideia melhor do que eu ia precisar para o futuro. Aí sim eu pude, com essa consciência, montar um estoque definitivo. Esse estoque definitivo comporta os mercados que eu tenho agora e daria até para duplicar o tamanho da minha operação. Tá? Por isso recomendo a você que não ingesse seu depósito logo no início. Espera a coisa começar a acontecer. Tá? Você tem que aproveitar que o nosso negócio dá a possibilidade de ir expandindo devagar e realmente aproveitar essa vantagem em todos os aspectos do negócio. Não sai por aí assinando contratos de longo prazo porque você não sabe até onde essa jornada vai te levar. Claro, se você tiver alguma facilidade em conseguir um local bom e barato, amigo, familiar, alguma coisa assim, tudo bem, é um caso diferente, dá uma estudada nesse caso, pode ser uma possibilidade. O importante é não se prender para você poder crescer com tranquilidade. Quantas unidades você tem? Eu tô com 6 hoje e mais 2 fechadas agora para o começo do ano. Pô, que bacana. E você, quando você entrou no treinamento, você já tinha alguma unidade aberta? Não, nenhuma. E quanto é que tá o faturamento dessas lojas? Eu tenho 4 residencial e 2 corporativas, Tá. inclusive uma na Paulista. Eu fechei esse mês com 67. Pô, tá ótimo. As de corporativas você tá achando interessante? As de empresa? Cara, se eu pudesse, a partir de agora, partir só para esse segmento, eu partiria, viu? Você tá com a sua central de distribuição, ou não? A sala da minha casa. É isso, meu amigo. Só quando estourar a sala que você vai para a central de distribuição. O dia a dia em si não vai te tomar muito tempo. O trabalho maior que você vai ter vai ser fazer realmente as compras ou os pedidos e os próprios abastecimentos no mercadinho, nos mercados. Então, o mercado que vende 10, 12 mil reais, você vai conseguir resolver em 2 dias de trabalho, e nem é o dia inteiro daqueles 2 dias, mas são 3 horas, 2 horas, enfim, o tempo de você fazer as compras e abastecer. Um dia você pode fazer compras, outro dia só abastecimento, enfim, assim você vai variando de acordo com a necessidade e o que vai faltando você só vai complementando, tá? Claro que pode variar um pouco de acordo com as vendas daquele mercado, mas é por volta disso. Se por acaso for mais do que isso, melhor ainda, porque significa que o mercado está vendendo bem. Outra característica que facilita muito a operação desse negócio é quando você já tiver algumas lojas e uma equipe ali trabalhando, você vai conseguir controlar. Eu faço isso, controlo a operação, praticamente toda a operação remotamente. Eu uso alguns processos bem simples para realmente conseguir controlar tudo pelo celular, independente de onde eu estiver. Tá? Geralmente estou de home office, mas se eu estiver na rua consigo controlar também. E já que a rotina é simples, não é difícil achar pessoas que podem te ajudar, que vão entender como funciona. Não precisa ser um funcionário fixo logo de início, pode ser um prestador de serviço, pode ser alguém da família que está precisando fazer um dinheiro extra, que tem ali disponibilidade de trabalhar 2, 3 dias por semana, sem prender muito ao horário fixo. Até porque os próprios condomínios, eles têm horários bem extensos e bem flexíveis, né? Mas sim, mais para frente, quando tiver trabalho suficiente para uma jornada inteira de trabalho, aí sim você pensa em contratar um funcionário fixo, carteira assinada, ou um prestador de serviço mais fixo, tá? E como é que eu consigo achar e fechar clientes, né? Olha, para mim, a principal barreira de conseguir fechar um cliente é o fato de não saber os detalhes daquele negócio para realmente você conseguir vender o peixe, né? Se você conhece o processo, entende todos os detalhes daquele negócio, vai ficar muito mais fácil na hora de você se reunir com o cliente e passar todas as informações certinhas do negócio.
E foi difícil para você conseguir os clientes? Rodrigo, na verdade, eu até tenho uma demanda retraída, na verdade. Eu fico até sem braço, às vezes, para atender uma necessidade. Lógico que cada região é diferente uma da outra, né? Mas eu não tive dificuldade, não. Até tive a oportunidade até de escolher questão logística, estrutura, tamanho, enfim. Então eu não tive problema nesse sentido, não. Você mesmo vai se sentir mais seguro para passar todos aqueles detalhes. E ele também vai perceber que você sabe do que está falando, então vai ser uma conversa mais concisa. Na verdade, quando a gente não conhece os detalhes específicos do negócio, é natural, né? Qualquer um ficaria inseguro de fazer uma apresentação e responder as perguntas que o cliente vai te fazer. Se você não tiver as respostas ali na ponta da língua, não sabe exatamente aonde está pisando, fica difícil da gente explicar sobre um determinado assunto. Não é isso? Para outra pessoa que não conhece nada sobre aquilo também. Então, realmente, você vai concordar que acaba ficando um pouco complicado. Se você não conhece as etapas do negócio, você não vai ter condições de explicar tudo certinho, tá? E a consequência disso vai ser perder um bom cliente, porque ele realmente não sentiu confiança no que você estava passando, tá? Por isso que no meu método eu ensino como fazer todo o levantamento de uma operação. Nesse processo você vai verificar tudo que é necessário para montar um micromercado, vai entender como toda a operação funciona, toda a estrutura da empresa funciona. Só depois de tudo estudado e entendido que você vai atrás do cliente com todo o material necessário para fechar o seu contrato com segurança, tá? Aí com o contrato, sim, com o contrato assinado, na mão, é só executar o que foi estudado, o que foi levantado durante as aulas, tá? Porque dessa forma você vai conseguir abordar qualquer cliente com total segurança, sabendo de valores, sabendo de prazos, sabendo de tudo certinho como funciona. Esse processo de pesquisa e levantamento é um processo de aprendizado onde você vai pegando a manha do negócio. O síndico só quer duas coisas na vida, tá? Atender às necessidades do morador e não ter mais uma dor de cabeça. Dor de cabeça ele tem suficiente. Então, uma vez que você entra no condomínio e fizer um bom trabalho, ele jamais vai querer que você saia para possivelmente entrar alguém que não faça um bom trabalho tão bom quanto você. Ele não vai arriscar ser vaiado pelos moradores por tirar uma empresa que está boa, está funcionando, para colocar uma empresa que pode ser uma empresa ruim, né? E é muito comum os síndicos realmente se comunicarem entre eles, principalmente as coisas que eles gostam. Eles têm seus grupos de WhatsApp, fazem suas reuniões, né, ali nos condomínios vizinhos para definir situações ali como segurança, coisa de prefeitura, limpeza, esse tipo de coisa. Eles sempre se falam, se comunicam e com certeza eles vão te ajudar a captar os condomínios em volta. Rodrigo, tranquilo? Aqui, o síndico, acho que é lá do Varandas, ele mandou no grupo dos síndicos aí perguntando com quem que a gente trabalha com os mercadinhos, né? Porque acho que ele não está muito satisfeito com o dele lá, não. O do Rosa Viva falou com quem trabalha, que não é o seu, mas também disse que já foi melhor. Eu falei que trabalho com vocês e só dei elogios, né? Porque é verdade, vocês são bem profissionais. A Eliane do Rosa do Sol pegou e também veio embaixo e colocou também de vocês, e colocou que também é excelente, que é muito bom. E aí eu mandei no grupo já o teu contato para eles, tá? Isso é natural, você não precisa nem pedir. Isso já aconteceu algumas vezes comigo e realmente é muito legal quando acontece. Você vê, já teve síndico que no primeiro mês de operação colocou uma super propaganda num grupo desse, dos condomínios de WhatsApp, aí no quarteirão dele, falando que os moradores estavam adorando o mercadinho, que dava uma grana extra pro condomínio, botou foto, mandou uma mensagem assim super positiva. E só com essa mensagem a gente acabou fechando mais 3 pontos ali naquele mesmo quarteirão. E por que eu citei agora ganhar uma grana extra, né, pro condomínio? Porque por mais que a gente não pague aluguel, é um padrão desse modelo de negócio passar uma comissão das vendas, que geralmente é 5%. Mas isso vai depender da negociação e também de quão promissor é aquele condomínio. Às vezes pode ser só a energia do mercado que vai consumir, às vezes 5% das vendas, enfim, vai depender, né? Mas o mais comum mesmo é 5% e convenhamos, é realmente um valor extremamente baixo.
E para a grande maioria dos síndicos, é um serviço que já chegou até ao ouvido deles. Eles podem até não ter procurado uma empresa, mas eles já ouviram falar, né? Talvez eles não tenham se mexido, tem outras prioridades para procurar, mas já estão de olho nesse mercado, sim. E além das indicações, né, a gente já fechou clientes ali com panfletagem, não aquela clássica de panfletar na rua para qualquer um, mas visitando os condomínios e entregando o nosso material. É claro que tem que ser de uma forma certa, né, uma forma que funcione melhor para realmente o material chegar na mão do síndico, né, não ficar preso ali no porteiro, mas não é nada muito complexo, é mais o jeito de você se apresentar, tá? Também já fechei clientes usando as redes sociais e diversas outras formas, na verdade, todas elas funcionam. Quando você entra no negócio, as coisas acabam acontecendo, as coisas acabam aparecendo. Não é assim espontaneamente, não cai do céu, é porque você realmente está trabalhando para isso. E como é que são as vendas de mercadinho? Bom, existem diversas estratégias para o mercado vender bem e dar um melhor retorno, né? Mas como o mercadinho fica dentro da casa das pessoas, é muito difícil de passar despercebido. E quando você trabalha bem, e o morador sabe que ele pode chegar com fome a qualquer hora do dia e contar realmente com o seu mercadinho abastecido, arrumado, cheio de coisinha boa, ele vai acabar se tornando realmente um cliente muito fiel. A gente vê muito isso. E pode ter certeza que ele não vai mais desviar o caminho dele numa sexta-feira à noite para parar no supermercado, estacionar o carro, pegar a fila do caixa, pegar um mercado lotado só para comprar algum lanche para levar para casa. Ele com certeza ele vai acabar preferindo a comodidade de comprar em casa mesmo, né? Mesmo se esse produto for mais caro, ele vai entender o valor dessa comodidade e não vai se importar em pagar um pouco mais. Agora vamos falar do principal, né? Do ponto principal de um mercadinho. O que de fato coloca dinheiro no nosso bolso? Os produtos. Um dos principais pontos, na minha opinião, é a seleção de produtos. Selecionar os produtos que vendem bem. Me dediquei muito experimentando, errando, até achar os produtos que vendiam muito bem. E para mim é o mais importante, era achar os produtos que realmente traziam lucro. E não sei se é coincidência ou não, não deve ser, mas os produtos que os clientes mais procuravam são os produtos que realmente nos dão mais lucro. E não é que precisa de um mercado gigante para faturar alto, não. Esse mercado que eu falo, que vende 50 mil, agora ele já passou dos 60 mil por mês, é igual aos outros mercados. Ele tem 4,5 metros de largura, inclusive eu vou colocar uma foto dele aqui. É um móvel de 2,5 metros, né? São 3 geladeiras, uma geladeira, 2 geladeiras e uma cervejeira. E esse mercado é capaz de vender 60 mil reais por mês. É surpreendente, mas trabalhando direito você vai conseguir tirar leite de pedra com certeza. Esse é um caso, é um cliente meu, tenho certeza que você pode ter um mercado que vende mais com essa mesma estrutura. Inclusive, tem alunos no Micromarket Sucesso que vendem em um mercado 70, 80 mil reais. Então, é super possível. E qual é o investimento que você vai precisar fazer para montar um mercadinho eficiente, lucrativo? Vamos lá. Eu vou usar o exemplo de um mercadinho que ficaria em uma área comum do condomínio, tá? Como são a maioria dos meus. Então, nesse exemplo, não vou incluir nenhuma estrutura de reforma, de container, de quiosque, porque isso seria muito específico de cada caso, tá? Dependendo da estrutura, dependendo da reforma, o valor pode variar muito, tá? Mas o mercadinho ele pode ser colocado em uma área comum, ou em alguns casos num container, se não tiver uma área de comum disponível, ou num quiosque, ou numa salinha que o próprio condomínio tem ali disponível, tá? Mas vamos lá. Para começar, um mercadinho de condomínio residencial, você vai precisar de uma estante de 2 metros de largura, tá? Mais ou menos 2 metros de largura, que vai custar em torno de 2 mil reais. Pode variar de acordo com ali uma questão mais de gosto, mas em torno de 2 mil reais você já consegue uma boa estante, tá? Uma geladeira e uma cervejeira, que custam em torno de 4 mil reais cada uma. Além disso, a cervejeira vai precisar de uma trava para menores de 18 anos não terem acesso às cervejas, que custa em torno de 1.000 reais, e o sistema, que nos que eu indico no Micromarket Sucesso, custam de 700 a 2.500 reais, então a gente vai calcular uma média aqui de 1.000 reais, tá? Vamos separar também 1.000 reais para acessórios, como câmeras, placas, adesivos, e por último, mas não menos importante, 4 mil reais em produtos para o seu estoque inicial. Então, o investimento total seria em torno de 17 mil reais, tá?
Mas aqui que está a parte boa, o pulo do gato. Você pode parcelar a estante, pode parcelar a geladeira, a cervejeira, tudo em até 10, 12 vezes, às vezes sem juros, né? E isso vai reduzir muito o seu custo inicial, para casa de pelo menos os R$ 9.000. E o que acaba acontecendo é que o próprio mercado já instalado vai trabalhando e vai pagando esses equipamentos que foram parcelados. Como eu disse na primeira aula, nesse negócio, se você inaugura de manhã, você já tem dinheiro entrando de noite. Ele mesmo se pagava, a gente não colocou, não foi horário. Assim, no primeiro mês a gente entrou com o valor para abrir e depois ele mesmo foi se pagando. Para comprar tudo para a primeira loja, tudo que estava associado à loja, eu fui colocando no cartão de crédito. Eu parcelava, porque a ideia é deixar a loja se pagar. Então, esse foi o plano desde o começo. Então, a gente conseguiu inaugurar a primeira loja, a segunda foi na mesma estratégia, terceira também. Hoje eu estou com a quarta loja, que também usei a mesma metodologia, e eu não investi mais. O negócio ele vem girando, vem se pagando, o próprio estoque, e isso contando que eu tiro um salário para mim. Então, o meu salário eu não coloco como lucro, eu coloco como despesa na empresa para poder me manter também, né? Você está com quantos mercados? Por enquanto, só um. Só que já tem 4 já que tá 2 aguardando a assembleia e 2 já, tipo, apalavrado. Já tem reuniões iniciais e tal. Que bom. E como é que tá o faturamento desse um? Esse último mês a gente faturou 60 mil. E a porcentagem de lucro disso? Então, Rodrigo, hoje, para você ter uma ideia, muita coisa a gente voltou para o mercado se pagar. E, além disso, a gente ainda está tirando 16% a 17% de lucro líquido. Então, o próprio mercado, as próprias vendas do mercado estão pagando o investimento. Então, as próprias vendas do mercado estão pagando os equipamentos. O investimento também, eu acredito que já se pagou, para você ter uma ideia. A gente está falando de 4 a 5 meses de negócio. Então, já se pagou o investimento, graças a Deus. Como eu disse na primeira aula, nesse negócio, se você inaugura de manhã, de noite já tem dinheiro entrando. Então é super interessante você usar o seu cartão de crédito para fazer esse tipo de parcelamento, tá? É tudo questão de querer fazer acontecer. E alguns alunos conseguem montar seus mercados conseguiram montar com R$ 6.000. E o que eles fazem? Economizam no sistema, economizam no móvel, compram geladeiras seminovas, compra uma geladeira só para bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas, e outras economias que não vão prejudicar o mercado e mandam bala. E quanto é que foi o investimento nesse primeiro mercadinho? Olha, sem produto ficou em R$ 5.000. Que maravilha, que legal. 5.700, tá? Vai 6 mil. Na primeira loja lá do Oeste, eu gastei quase R$ 12.000, contando com produto e tudo. Ela ficou bem enxuta. Os mercadinhos seus saíram quanto? Os 2 primeiros foram 8,5 mais ou menos, e esse foi 7. Ótimo. Pô, mas eu tô falando com estoque já, tá? Tipo assim, ele abastecidão lá. Você tinha algum mercado quando iniciou? Não tinha nada. E hoje você está com quantos mercados? Tô com 8. 8 mercados. 8. Pô, Zé, que legal. 8 lojinhas. Que bom, meu amigo. E como é que foi essa trajetória para você? Cara, estamos felizes. A família tá contente. E hoje à noite eu tenho um novo contrato pro nono. Parabéns, cara. Que legal. Nona unidade. O meu perfil é um pouco diferente, Rodrigo. Eu acompanho o pessoal do grupo. Eu monto bem enxuto mesmo. Eu consigo montar um mercado com 8 mil. Eu estou montando. Eu estou conseguindo. As 8 lojas estão conseguindo montar minha nona loja sem eu tirar dinheiro do bolso. Sensacional, né? Eu tenho muito orgulho de ver os alunos fazendo isso, porque eles pegaram o que eles aprenderam e aprimoraram para encaixar no orçamento deles. Então, assim, não deram desculpa para o negócio não acontecer. O caixa deles que eles tinham era esse, então eles fizeram acontecer dessa forma mesmo. Então, realmente, eu acho muito legal. Bom, e um investimento para o mercadinho empresarial? Eu estou focando muito no só comercial, né? Você está 100% em empresas? 100% em empresas. E isso faz com que né, você acabou investindo menos, né? Exatamente. Exatamente. O investimento médio ali por cada mercadinho alguns é uma geladeira e um móvel de 1,5 m. Você tem quantos mercadinhos? Hoje tem 9 mercadinhos.
9 mercadinhos. E o faturamento tá como? Hoje está em... A data de hoje está em 100, mas ele vai chegar a 120 tranquilo. Pô, que legal. Porque teve alguns que você inaugurou há pouco tempo, então não... Exatamente. Eu inaugurei 4 no mesmo mês. Você conseguiu mais tirar aí o cálculo de lucro? Tá ficando na faixa de entre 30% e 40%. Sensacional. Sensacional. Cara, Sério. Bom, no caso de um mercadinho empresarial, lembra que eu falei que era mais barato, né, ainda era mais em conta? Então, o investimento vai ser basicamente um móvel de 1 metro, que vai ser em torno de R$1.000. Isso vai depender do móvel que você escolher, como eu disse, mesma coisa no condomínio residencial. Uma geladeira, e como a gente viu, fica em média de R$4.000, né, sendo uma geladeira nova, que pode ser novamente parcelado. E o sistema, e praticamente isso. Os acessórios são muito poucos, com R$500 você já consegue resolver, e o estoque inicial nesse caso geralmente é R$1.500 a R$2.000 e pronto, fechou, pode montar seu mercadinho e começar a faturar. Somando tudo, para você montar um mercadinho para uma empresa, o investimento inicial vai ficar em torno de R$8, R$10.000 no máximo. E ainda consegue fazer o parcelamento dos equipamentos, os acessórios usando o seu cartão de crédito, ou começar com uma geladeira seminova que você pode literalmente envelopar com a sua marca e fica linda. Porque essas geladeiras, a minha experiência com elas é impressionante. Elas parecem um Fusca. Elas não dão muito problema e quando dão são uns reparos que realmente não saem caros, né? Pelo menos eu nunca paguei mais de R$300, R$400 para consertar uma geladeira. Então você pode ver que não é um valor alto. E além de não ser um valor alto, com o tempo, esse valor por instalação vai caindo mais ainda, porque quando você já tiver alguns mercados, já estiver fazendo ali seus pedidos com os distribuidores, principalmente a Coca-Cola ou as empresas de cerveja, como a Heineken, Ambev, você vai acabar conseguindo fechar essas parcerias de comodato, que são basicamente o empréstimo daquele equipamento em troca de vender os produtos daquele fabricante dentro daquela cervejeira ou daquela geladeira. A gente conseguiu fechar com a Coca, por exemplo, quando a gente chegou nos 4 mercados, a gente conseguiu fechar com a Coca. A gente tem alunos que conseguem fechar bem antes disso. Então tudo vai melhorando à medida que você vai crescendo. Inclusive o freezer de sorvete é muito tranquilo de fechar, conseguir fechar essas parcerias. A gente conseguiu fechar já no primeiro mercadinho e, na verdade, a gente tinha opções de escolher entre as empresas. Tinham muitas empresas que procuravam a gente para colocar o sorvete deles nos mercados, né? E se você reparar, é muito comum a gente ver uma geladeira da Coca, um freezer de sorvete nas padarias, bares da cidade, né? E elas estão lá por comodato, sem custo para aquele comércio. Na verdade, as marcas não têm nada de boba, elas sabem e elas têm interesse em estar fisicamente dentro de um condomínio para aparecer para o cliente deles, dentro da casa deles todos os dias, né? É um valor enorme agregado ali para a marca. Imagina, uma super propaganda da Coca, da Kibon, num corredor que os moradores vão passar todo santo dia, né? E te falo mais, essas empresas vão começar a te procurar para fazer parcerias ali de merchandising com o seu mercadinho, com propagandas, bonificando com produtos. Já fizeram isso com a gente com algumas, que eu me lembro agora, fizeram algumas vezes, mas que eu me lembro agora, teve com a Fanta Halloween, né, que eles estavam lançando aquela Fanta Halloween. Então eles deram caixas e mais caixas de Fanta Halloween pra gente, em troca de colocar um simples banner ali na frente da geladeira. Então isso acontece, é muito comum. E como todas as compras que são feitas nos mercadinhos são todas feitas ou no cartão de crédito, ou no cartão de débito, ou no Pix, os produtos que vão saindo, né, que vão sendo vendidos, já começam a retornar para o seu bolso praticamente de imediato. Isso permite que você não precise ter um fluxo de caixa tão alto, porque depois de 3, 4, 5 abastecimentos, o negócio já começa a entrar no giro e uma coisa começa a pagar a outra. Mas claro, é importante sim ter um capital de giro para não ser pego de surpresa. Pode até ser um capital de giro mais baixo, mas é sim importante sempre estar preparado. A primeira loja ainda é uma loja que fatura pouco, porque a gente optou por colocar
num prédio pequeno para a gente aprender. Aí depois veio a segunda, veio a terceira, e com a quarta, que a gente abriu dia 11 de janeiro, fez agora um mês, aí sim, aí é que a coisa tomou corpo, né? E uma quinta que a gente está para inaugurar, trabalhando. Mas hoje a gente tá com um negócio assim bem organizado. Então assim, hoje nós temos uma tranquilidade que a gente não tem dívida nenhuma. Não, Todas as não nossas temos nenhum boleto. nós não temos nenhum boleto para pagar. Todas as nossas lojas estão pagas. Geladeira, mobiliário, tudo tá tudo pago. Toda a mercadoria que está dentro das lojas e o estoque que a gente tem em casa tá pago. A gente compra tudo à vista. Então, a gente vê que dar os primeiros passos nesse mercado não é um custo muito alto, principalmente se a gente for comparar com outros negócios do varejo. Se você quiser começar o seu negócio, mas não tem todo o dinheiro disponível, não se preocupe, eu tenho certeza que você pode achar alguém para entrar nesse negócio com você. Se você souber como tudo funciona e até fechar um cliente, eu duvido que você não consiga alguém que queira investir nesse ramo com você, com o know-how que você adquiriu. Tá? E mesmo que você não queira um sócio para sua empresa, você pode pensar num investidor que vai te ajudar nesse início do primeiro mercado, segundo mercado, ou deixar essa pessoa pode deixar você usar o limite de cartão de crédito dele. E é até interessante, se for o seu caso, quando acabar de assistir essa aula, pega um papel, uma caneta e lista 10 nomes de pessoas que tenham condições de investir, né, de te emprestar ou investir com você 10 a 20 mil reais nesse negócio. Em relação a custos fixos, tá? Olha, não tem necessidade de a gente ter custos fixos altos nesse negócio. Uma coisa que você precisa aproveitar nesse modelo de negócio é que não precisa montar um escritório, não precisa ter lá a sua mesa bonitona, não precisa pagar conta de luz, não precisa pagar conta de água, não precisa de aluguel, não precisa se preocupar com nada disso, um condomínio, nada, tá? Não é como uma empresa como as outras, que demanda ali toda uma estrutura para você começar a trabalhar. A sua casa já é mais que suficiente para você começar. Então aproveita esse dinheiro para abrir novos mercadinhos, investir na sua marca, organizar a sua empresa. E para facilitar esse caminho e deixar ele mais rápido, mais econômico, mais direto ao ponto, eu decidi criar esses conteúdos e compartilhar um pouco com você. Tá? É difícil achar conteúdo confiável nesse nicho de mercado na internet, muito menos alguém que realmente trabalhe no mercado e tenha resultado nesse mercado. E aí eu pensei, esse mercado está crescendo muito, e quem quer começar, às vezes não sabe muito bem por onde começar, fica com algumas dúvidas de pontos realmente importantes e acaba achando que a única forma dele entrar nesse mercado é recorrer numa franquia para ter ali algum tipo de segurança, e isso não é verdade. Porque agora, depois de ter mais de 600 alunos e muitos deles serem franqueados, eu sei muito bem que depois de assinar aquele contrato onde você paga uma fortuna, entregando ali 5% do seu faturamento bruto do seu negócio, eles simplesmente somem, né? É complicado, mas isso acontece e acontece muito. É uma reclamação constante nos grupos. Eu acredito que não tenha nenhum aluno que seja franqueado, que está no grupo, que não tenha dito, poxa, se eu tivesse encontrado você primeiro, eu com certeza não teria fechado a franquia. Isso é fato, eu ouço isso de todos os franqueados, tá? E falando a verdade aqui, não importa para o seu cliente se você é da marca X, da marca Y, para o seu cliente, nós todos somos mercadinhos, tá? A minha empresa se chama Muda Market, né? Não adianta. Para o cliente, para o morador daquele condomínio, eu sou o mercadinho do condomínio dele, independente, tá? O que importa mesmo é a qualidade do seu trabalho e a qualidade dos produtos que o morador vai consumir. Isso é o que importa, tá? E aprender tudo sozinho até dá, até porque eu passei por isso, mas sei muito bem que eu gastei muito mais do que eu precisava e se eu soubesse tudo que eu sei hoje, tá? Além do desgaste que acaba sendo muito maior, porque, por exemplo, tenho certeza que o mercado meu, que iniciou naquela época lá atrás, faturando 10 mil, poderia ter começado faturando 15, 20 mil facilmente, e eu tenho casos reais disso, né? De mercados que começaram faturando 10 mil e hoje, com as mudanças que eu fiz, faturam 20 mil. E isso acabou atrasando, com certeza, de certa forma, a empresa, né?
dinheiro que podia ter sido investido abrindo outros mercados, acabou sendo usado para corrigir problemas, né? Mas não é só também dinheiro, né? É tempo, energia, tem muita coisa que poderia ter economizado se eu tivesse uma certa direção no início. Por isso, para te ajudar nesse processo e simplificar o seu caminho, eu criei o meu método que eu desenvolvi com a experiência que eu tive nesses mais de 4 anos trabalhando, abrindo, operando nesse mercado, nesse ramo, né? E o meu treinamento é o Micromarketing de Sucesso. Lá eu passo tudo bem organizado, mastigado, para te ajudar a entrar nesse mercado e criar a sua própria operação do zero, com segurança, e também te colocar no caminho certo para ter um mercadinho lucrativo e eficiente. Nesse treinamento eu contemplo todo o meu processo de trabalho, abastecimentos, logística, toda a minha estrutura de trabalho está lá, tá? Além de ser essencial para quem está começando, eu acho que, na minha opinião, é ainda mais essencial para quem já está dentro do mercado para aprender com a experiência dos outros. Eu acho que é importante, né? Com certeza você vai encontrar diversos caminhos e formas que você pode colocar em prática de forma imediata na sua empresa que você já tem, né? A ideia do treinamento realmente é acelerar o seu processo de crescimento, te passar tudo que você vai precisar e ir junto com você mesmo, ir junto até o sucesso, sem ficar com nenhuma porcentagem no seu negócio, sem nada, né? O dinheiro é seu, a empresa é sua, tá? Mas não vou entrar nos detalhes desse meu treinamento agora, porque agora eu queria mesmo que você se concentrasse nesse conteúdo que eu estou passando aqui nessas 2 primeiras aulas, tá? E mais para frente eu vou te passar tudo sobre essa oportunidade de um treinamento completo, dedicado exclusivamente aos micromercados autônomos. Bom, falamos de muita coisa aqui, então vamos dar uma repassada em tudo que foi abordado nessa aula. É importante para a gente dar uma relembrada. A gente falou que para seu negócio rodar e faturar bem, você não precisa de nenhuma superestrutura, nem para o seu mercado, nem para a sua base, né, sua central de distribuição. A gente falou também que para ter um mercado lucrativo, a gente tem que deixar ele organizado, atrativo, simples para os nossos clientes, né? Mostrei aqui também, abri as planilhas, mostrei também as margens de lucros que a gente pode atingir com a sua operação, né? Passei o valor de investimento, investimento necessário que você precisa para montar seu mercadinho, e até alguns exemplos de alunos que conseguiram montar os mercadinhos com menos da metade disso, né? Falei da possibilidade de conseguir um investidor para iniciar nesse modelo de negócio, e se você não tiver todo, né, o recurso disponível. Também passei um pouco da rotina do dia a dia do negócio e, por fim, falamos de algumas estratégias para captar clientes e como é importante entender do negócio para você poder passar confiança na hora de se apresentar para o seu cliente. Pois é, foi bastante coisa, mas é bom porque assim você consegue entender melhor sobre os detalhes desse negócio, que é um negócio super interessante, e tirar suas próprias conclusões e no final fazer boas decisões, tá? E olha só, na aula 3 eu vou responder as principais dúvidas que você me enviou na nossa pesquisa, né, que você recebeu por e-mail e pelo grupo do WhatsApp, e também as perguntas que têm chegado pelo Instagram, tá? Chegaram muitas perguntas por aqui, então vou tentar sanar todas elas. E são perguntas importantes, como lidar com furtos, que é super importante, como é a questão legal de abrir um mercadinho num condomínio, né? Como funciona a parte de sistema, se tem algum pagamento para o condomínio. A gente falou um pouco sobre isso hoje, mas a gente vai falar na próxima aula também, tá? Quais são os locais mais apropriados dentro do condomínio, qual o tamanho mínimo de um condomínio, de uma empresa, para já ser viável colocar um mercadinho, tá? Se você tiver mais alguma pergunta, pode colocar na pesquisa, a aula ainda não foi gravada, então pode colocar, e se por acaso não chegar a responder, você pode mandar ou pelo Instagram ou pode mandar a pergunta pelo WhatsApp, né? Pelo admin do WhatsApp que o pessoal me passa aqui, tá? Além das perguntas e respostas, na próxima aula eu também vou te apresentar um método e o caminho mais rápido para criar a sua própria empresa e chegar ao faturamento de R$50 mil por mês com seus próprios mercados autônomos e como alavancar seus lucros nesse mercado que tenho certeza vai te gerar uma renda que vai aumentando a cada mercado inaugurado. Vai virar uma fonte de renda extra segura, ou como foi no meu caso, que começou com uma fonte de renda extra e agora com certeza já se tornou a renda principal da família.
Então, na sexta-feira, às 8 horas da manhã, a aula 3 vai estar disponível para você acessar e ver tudo que você vai precisar saber sobre como começar e operar a sua própria empresa de micromercados autônomos com segurança e sem sustos, tá? E até lá, aproveita o conteúdo que eu estou passando aqui. Aqui embaixo tem um botão que vai te levar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Se você ainda não estiver lá, dá um clique e entra lá, as informações vão chegar primeiro para você, tá? E tem também nosso Instagram, você pode perguntar por lá também. Então, foi isso. Essa foi a segunda aula da semana do Empreendedor Inovador. Espero que você tenha gostado. E na sexta-feira eu vou estar liberando a nossa terceira e última aula dessa série. Tá sendo um prazer estar aqui com você. Espero que você também esteja gostando. E te espero na sexta-feira às 8 horas da manhã. Um grande abraço e até lá!